Fala pessoal, tudo bem? Grava mais uma aula aí sobre a seção asiática, tá? Nós vamos entender um pouco sobre os comportamentos e as características da seção asiática, tá? Então vamos lá, seção asiática. Qual é o horário da seção asiática? Ela tem o início às 18 horas e o término a 1 hora da manhã. Lembrando que esse horário é bem flexível, né? Cada pessoa usa de um jeito, tem outras pessoas que usam em outros horários, mas eu estou colocando o horário que eu utilizo, tá? Das 18 a 1 da manhã. Então, quais são as características da seção asiática? Primeiro, ela é conhecida por ser uma consolidação, uma acumulação do preço. Por quê? Porque nesse horário a maioria dos bancos europeus estão fechados, o que reflete diretamente no volume financeiro, né? Ou seja, acaba tendo um volume financeiro menor. Então acaba causando essa consolidação, acumulação do preço. Para nós considerarmos um range ali interessante de uma acumulação, é um range ali de 30 a 45 pips, tá? Passou disso, já fica um range um pouco maior, fica um range um pouco grande, já não gosto de considerar bem uma acumulação, uma consolidação. Para nós identificarmos a seção asiática no gráfico, nós podemos utilizar esse indicador aqui, ele é bem conhecido, o Asian Range Nikkei 948, tá? E você altera lá o horário, beleza? Então, qual é a primeira característica da seção asiática? Buscar pontos de interesse ou zonas de interesse. Tá? Então, ela vai ter como característica buscar zonas de oferta e demanda. Tá bom? Então, pode ser ali um breaker block, um flip, um order block. Né? Então, tem como característica buscar pontos de interesse. Aqui um exemplo. Aqui nós temos um breaker block, tá? Que a seção asiática ela nasce e ela busca esse ponto, tá vendo? Ela buscou uma zona de interesse e depois ela fez a movimentação. Então é a primeira característica, o primeiro comportamento dela. Aqui nós temos um outro exemplo, né? Nós estamos vindo de uma estrutura de baixa, fazendo lower low, tá? Vamos lá. Nós temos aqui um bloco de rejeição, que a seção asiática ela busca esse bloco de rejeição, estando em uma zona premium, e depois ela continua o movimento de queda. Então, qual foi a característica dela aqui? Buscar um ponto de interesse. Tá, ok? Segunda característica da seção asiática é consumir pontos de liquidez. Como assim? A seção asiática ela é bem próxima do fechamento do mercado Forex. O mercado Forex ele inicia e fecha às 18 horas, entendeu? Então ele vai abrir 6 horas hoje, vai fechar, melhor, ele abriu 6 horas ontem, né, e vai fechar 6 horas, 18 horas também, entendeu? Então ele abre às 18, fecha às 18. Nós consideramos um novo ciclo no mercado Forex. Então, como o fechamento é muito próximo ao início, muitas das vezes quem vai consumir pontos de liquidez como PDH, PDL é a seção asiática. Então é muito, muito comum mesmo nós observarmos a seção asiática fazendo a liquidação dessas zonas, consumindo, absorvendo essas zonas, tá? Pode ser PDH, PDL, máxima e mínima mensal também, PWH, PWL, tá? Uma linha de tendência, pode ser diversos pontos ali de interesse, de liquidez, linha de tendência, topo duplo, tá? Não precisa necessariamente ser um PDH ou um PDL, pode ser qualquer tipo de liquidez ali. Aqui um exemplo, ó, nós temos um PDL, a seção asiática consome esse PDL. Essa linha tracejada aqui é o intervalo de sessão, ou seja, ela faz a divisão de um dia para o outro, aqui no mercado Forex, tá? Então ela marcou aqui um dia, aqui esse range aqui é um dia. Então aqui seria o low do dia anterior
que a Ásia consumiu. Daí depois ela deixou uma oportunidade aqui. Você poderia ter pegado uma operação assim. Olha aqui que interessante esse exemplo. Nós temos um PDH aqui. A Ásia consome esse PDH e faz o movimento de baixa, tá vendo? Depois no dia seguinte, ó, a Ásia formou um outro PDH aqui e ela mesma veio e tirou o PDH e o high da Ásia do dia anterior. Então ela, olha que exemplo bem interessante. 2 dias seguidos nós tivemos esse comportamento, tá vendo? Que acho que foi dia 13 e o dia 15, 16, eu acho que foi. Interessante, né? 2 dias seguidos aí, né? 2 comportamentos praticamente em dias seguidos. Tá. O outro ponto, outra característica da Ásia é criar liquidez. Por quê? Nós sabemos que ela é uma acumulação, certo? Então, nós podemos utilizar as extremidades, o high e o low, ou seja, o topo e o fundo da Ásia, como pontos de liquidez, como alvos de uma operação ou como combustível para uma operação. Exemplo aqui, ó. Nós temos aqui um ponto de interesse, que ele fez a mudança de caráter. Daí, olha o comportamento da Ásia. Ela direciona o preço para buscar esse ponto de interesse. Então, aqui nós já temos um comportamento da Ásia, certo? Ok. E ela faz aqui uma mudança de caráter falsa, né? Ela induz as pessoas a venderem. Depois, olha o que ela faz. Olha aqui embaixo. Ó. Ela usa o low, aqui provavelmente foi Londres, que usou o low como combustível. Tá vendo? Então, Londres aqui consome o low para buscar mais liquidez, ou seja, para buscar mais combustível na onde? No high. Então, as extremidades aqui, ó, foi servida como combustível para Londres, tá? Então, poderia ter usado aqui, poderia sim ter buscado uma compra aqui, né? Claro que você não vai ficar comprando em zonas de venda, né? Mas você poderia pensar em comprar aqui para sair aqui nesse high, para tirar esse topo de Londres, da Ásia, tá bom? Então, claro, óbvio que o mais sensato seria você pensar em vender aqui, tá? Então, você faz uma venda aqui usando o topo da Ásia como combustível, como liquidez. Aqui temos um outro exemplo, ó. Nós temos o low da Ásia, que Londres vem, consome o low, usa ele como combustível, faz a mudança de caráter e configura aqui um belo trade, ó, de 5 para 1. Isso, claro, se você estiver pegando só no 15 minutos, né? Não estou falando nem de ficar refinando para 1 minuto, tá? O que é o ciclo MD, né? Nós já falamos aí sobre o ciclo MD, já tem uma aula aí sobre ele. Agora nós vamos unir essas duas informações, ou seja, a Ásia com o ciclo MD. Por quê? O que é o AMD? Acumulação, manipulação e distribuição. E o que é o range asiático? Uma acumulação. Então nós podemos utilizar sim a Ásia como um ciclo MD. Tá? Exemplo, nós temos aqui a mudança de caráter, um ponto de interesse, né? E aqui nós temos uma acumulação, ou seja, a Ásia fazendo aqui uma acumulação, e aqui embaixo nós temos um outro ponto de interesse. Então nós temos aqui a acumulação, a manipulação tirando esses highs, o high aqui, e depois o preço fazendo a distribuição até o alvo. Qual que é o alvo? O low da Ásia, tá vendo? Então você pegou uma operação aí de 3 para 1, operando no 15 minutos, tá? Poderia sim ter pegado essa manipulação e essa distribuição aqui. Aqui um outro exemplo, nós temos aqui a mudança de caráter. Olha que interessante aqui, a Ásia fazendo a acumulação e Frankfurt e Londres também acumulado. Depois Nova York vem, ou seja, acumulação, também acumulação,
Nova York manipula, capturando todo esse low, todos esses lows aqui, né, da Ásia, Frankfurt, Londres, linha de tendência, também tínhamos uma linha de tendência passando aqui. Ele bate no nosso ponto de interesse, no bloco de rejeição, e deixou uma oportunidade aqui para compra também, tá? E ele faz a distribuição aqui. Beleza? Então, acumulação, manipulação e distribuição. Mais um exemplo. A mudança de caráter é o outro exemplo que eu usei também, né? Que é o mais completo. Que interessante. Que você poderia ter pensado em fazer aqui, né? Na verdade, esse slide deveria ter ficado no lugar desse. Ó. Coloquei errado. Mas vamos seguir, ó. Ele faz a manipulação aqui, certo? Ele acumula, manipula e distribui. Daí ele chegou no ponto de interesse. E olha como parece que o preço ele está fazendo subquebras, tá vendo? Parece que ele está vindo quebrar, fazendo quebras de lows, né? Ou seja, quebras de fundo. Então muitas pessoas vão começar a pensar em vender aqui. Então você poderia sim imaginar que isso aqui também é uma manipulação e que ele iria fazer a distribuição. Ou seja, ele tirou a liquidez de todos os lados. Ele chamou o comprador e chamou o vendedor no mercado. Tanto ele chamou primeiro os compradores aqui no low, né, da Ásia. Daí ele manipula, capturando todas essas pessoas e chamou vendedores aqui também. Ó. Tá? Então você poderia sim pensar em buscar uma compra aqui para continuar na tendência buscando quebrar esse topo. Depois ele fez essa movimentação aí. Agora beleza, a gente sabe que a Ásia é uma seção fraca, né? Que as extremidades dela são liquidez. Sabemos que ela é uma seção curta, né? Espaço de tempo curto, pouco volume financeiro. Mas em alguns casos nós vamos considerar ela forte. Mas para isso nós precisamos analisar qual foi o comportamento dela. O que a Ásia fez? Na verdade, você precisa analisar o comportamento de todas as sessões. Então, você vai iniciar fazendo a primeira análise de sessões, analisando o que a Ásia fez. Você vai chegar no gráfico e analisar. Cara, a primeira pergunta é, o que a Ásia fez? Em qual ponto do gráfico eu estou? Tá? Então, a primeira pergunta que você vai fazer é, a Ásia capturou e quebrou, ou melhor, ela capturou uma liquidez e fez uma quebra de estrutura? Caso ela tenha feito essa movimentação de capturar liquidez e quebrar uma estrutura, você vai considerar, ou melhor, você tem grandes chances de ter a Ásia fazendo um low forte, um low ou um high forte. Tá? Então tem muita chance dessas extremidades serem protegidas. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Aqui a Ásia, ela não capturou, ela chegou até capturar essa linha de tendência aqui, né? Não capturou o topo aqui, mas seria o ideal. E ela fez uma quebra. Então aqui nós tínhamos um break retest que respeitou a Ásia, tá vendo? Londres respeitou a Ásia. Então aqui nesse caso, a Ásia você poderia pensar e considerar forte, tá? Agora vamos voltar lá. Quando que eu vou considerar? Eu acho que tem um outro exemplo aqui também. Aqui um outro exemplo. Esse aqui é um exemplo antigo que eu usei nas aulas antigas. Então, um exemplo bem claro. Que a Ásia ela captura liquidez, ela captura um PDH e ela faz uma quebra de estrutura. Ela deixa esse flip na volta. Frankfurt bate no flip e respeita muito bem, tá vendo? Então, nesse caso, ela capturou a liquidez e fez uma quebra de estrutura. Então, você pode pensar que a extremidade dela, que a Ásia vai ser forte ou protegida. Voltando aqui. Quando eu vou considerar ela fraca? Se as extremidades dela, o high ou low, estiver próximos a uma zona de liquidez. Tá? Então, caso ela esteja próxima a uma zona de liquidez, a chance dele ser da Ásia ser uma indução é muito grande, ou seja, as extremidades têm grandes chances de serem capturadas. Ou seja, você vai utilizar
isso como combustível da sua operação. Olha aqui, ó. Nós tínhamos um PDH, um PDL, e a Ásia ela faz a mudança de caráter. Então, o que está acontecendo? Muitas pessoas vão começar a comprar nessa extremidade aqui, ó. Tanto que o preço ele vai batendo aqui, vai fazendo falsas confirmações, ó. Pode ver esses candles de alta, tudo falsa confirmação, se olhar lá em 1 minuto. E as pessoas estão começando a comprar aqui. Só que a Ásia também ela não capturou, tá vendo que ela terminou e ela não capturou o PDL? Daí o que acontece? Frankfurt veio, que nós vamos ter aula sobre Frankfurt. Frankfurt veio e capturou o PDL, certo? Então aqui nesse caso, a extremidade da Ásia era fraca, porque ela não tinha capturado nenhum ponto de liquidez e nem feito nenhuma quebra de estrutura, tá? E, inclusive, ela serviu como liquidez, ó. Tá vendo o high aqui dela? Você poderia ter pensado em comprar aqui em Londres para sair aqui nesse topo, tá? Tínhamos um break retest aqui também. Agora o mais importante, pessoal, que é o que? Contexto, tá? Tudo isso aí não vale de nada se a gente não tiver um contexto. Se você não souber criar um contexto, você precisa aprender a construir um contexto. Operar sessões é mais simples do que parece, tá? Não tem que ficar escondendo, não tem que ficar dificultando. Sobre a Ásia é isso, tá? É bem simples. Esses são os comportamentos e as principais características dela, tá? Então esse vídeo aqui, ó, ele vai tanto para o YouTube quanto para a mentoria privada. Ou seja, ele vai ficar no conteúdo gratuito e no conteúdo pago. Só que no conteúdo pago, nós vamos se aprofundar mais dentro de cada sessão. Então, nós vamos buscar alguns exemplos dentro do ciclo diário, tá? Sobre cada sessão. Então, o que nós vamos fazer? Passar o comportamento de todas as sessões. Depois nós vamos vir com o ciclo diário, fazendo aulas teóricas sobre o ciclo diário. Eu vou explicar o ciclo diário. Daí depois nós vamos ir para a prática, onde eu vou mostrar como que você pode operar dentro de cada sessão, tá? Então é isso, galera. Esses são os principais comportamentos e características da Ásia, tá? Uma aula bem interessante. Pode pensar que não, mas é bem difícil achar alguém explicando sobre isso, tá? Eu mesmo aprendi com um pessoal, um cara da gringa, um estrangeiro. Demorou bastante para mim conseguir encontrar um conteúdo que falasse sobre isso, tá? E também muito sobre o feeling, né? Experiência, o tempo de mercado que a gente vai pegando. Fechou? Então é isso. Espero que tenha gostado. Um abraço. Se você tá me vendo no YouTube aí, deixa o seu like, comenta, compartilha com seu amigo. E nós nos vemos na próxima aula. Fechou? Tamo junto. E me segue lá no Instagram que tô sempre postando umas dicas lá. Falou!